ó, vem a pergunta aqui, ó. O esforço humano basta para ser virtuoso? Para Santo Agostinho, não. O esforço e a disciplina são necessários, mas não suficiente. Para você desenvolver a virtude, você precisa da ação da graça. Para Tomás de Aquino é possível ser as próprias virtudes? Concordância. No que ele concorda? Sim, em certo sentido. No sentido de adquirir hábitos virtuosos. Primeiro, para os estoicos, a virtude é a minha própria natureza. Se eu ajo de acordo com minha própria natureza, então eu vou praticar a virtude. Para São Tomás de Aquino é quase que uma segunda natureza. Porque a virtude não é minha própria essência. Minha essência é outra coisa. Mas eu posso me conformar a essa virtude de tal forma que se torna uma segunda natureza, quase como se fosse a minha natureza. E isso vem com a facilidade no agir. E aí, ó, vem a pergunta aqui, ó. O esforço humano basta para ser virtuoso? Para Santo Agostinho, não. O esforço e a disciplina são necessários, mas não suficiente. Para você desenvolver a virtude, você precisa da ação da graça. Aí pronto. Aí Santo Agostinho já traz uma outra parada aqui chamada graça, que é a própria ação divina. Aí aqui a gente entra num aspecto religioso, tá? Já entra num aspecto religioso de Santo Agostinho. Mas chama um pouco a atenção para isso. Não basta. É fundamental eu agir, é fundamental eu me disciplinar, é fundamental eu orientar a minha ação para a virtude. Mas isso não basta. Eu só de fato me tornarei virtuoso por uma ação divina, tá? Por uma ação divina, pela ação da graça. Há até uma sustentação que é a própria graça que está me fazendo desejar, né? Que está movendo a minha vontade em querer essa vida virtuosa. Então, para Santo Agostinho, ele meio que amarra Sócrates e Platão e Aristóteles. Ele meio que amarra, que ele diz, Sócrates, não, é o conhecimento, a sabedoria. Não estou dizendo que é a mesma coisa da graça, tá? Estou dizendo que estou dizendo que é a mesma coisa. Mas, para Santo Agostinho, a graça, ela provoca a minha vontade para querer uma vida virtuosa e feliz. Geralmente, o apelo vem pela busca da felicidade. E aí você, assistindo essa live, você diz, poxa, segundo Sêneca, a felicidade é viver a virtude, porque a virtude é o bem. Eu vou buscar esse bem. Então, para Santo Agostinho, você está aqui nessa live, você querer buscar esse bem, que não tem contexto nenhum religioso, já é a ação da graça. Agora, é necessário que você busque voluntariamente, é necessário que você faça sua parte, é necessário que você se discipline. Agora, quem vai levar a termo esse processo de você se tornar a virtude, começar a fazer parte de quem de fato você é a graça. Então, a graça provoca a vontade é o meio necessário que será também ali levado a termo pela própria graça. Né? Será levado a termo pela própria graça. O que Santo Agostinho dizia sobre graça e virtude? Então, aqui tem uma concordância. A prática moral como ação. Então, agir moralmente. Agir orientado para o certo e o errado. Isso é uma concordância. Preciso. E, de novo, ainda que eu considere que esse apelo para essa ação, para o certo, tá? É
é também uma provocação da graça. O livre-arbítrio e a vontade, que vem uma dimensão da vontade, apetite gerado pela razão. São Tomás de Aquino também gosta de explicar dessa forma. Então, através da razão, eu descubro a verdade, o bem, a sabedoria, e essa razão, esse conhecimento, ele me faz desejar esse bem. E esse desejar o bem é ter vontade de praticar a virtude. Por isso que nós somos livres. Livres para escolher. É por isso que, aliás, se você está só assistindo esse corte, isso é um corte de um vídeo, de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. No primeiro bloco eu falei de um vídeo da professora Lucilena Galvão. E lá ela diz, o sábio carregou o porco e os discípulos ficaram pensando, por que ele está carregando esse porco? O pastor não está demonstrando gratidão. O porco não está demonstrando gratidão. E nem pode. A professora Lucilena Galvão fala sobre isso. O porco nem pode expressar gratidão. Teve um comentário que discordou. Disse, os animais são muito mais gratos do que os seres humanos em sua grande maioria. Isso é misantropia. A live da próxima semana eu vou trazer isso de volta aqui. Isso é ódio à humanidade. Certo? Aí o comentário abaixo dele, o comentário dele teve um bocado de like desse cara. O comentário abaixo dele teve 15 likes. O dele deve ter tido uns 60. Teve 15 likes, que era uma mulher falando que o marido dela salvou uma galinha e essa galinha ficou tão grata que não saía de perto do marido. Meu irmão, como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso? Agora eu estou aqui na persona do professor, de alguém que está buscando a sabedoria, né? Mas me dá vontade de... Você é burro! Qual mundo alguém acha que uma galinha pode ser grata? Velho? Se você acha que uma galinha pode ter gratidão, então você não sabe o que é gratidão. Se você acha que um porco pode ser grato, então... Eu estou no bloco falando de Santo Agostinho. Eu não vou falar fudeu. Em memória a Santo Agostinho. Porra! Não pode. Então a concordância de Santo Agostinho aqui, ó, com essa coisa da prática da virtude, é o quê? O livre-arbítrio. Eu só pode praticar a virtude quem tem livre-arbítrio. Isso é próprio de seres racionais. Animais não podem. Na live da semana que vem eu vou trazer um pouquinho mais isso. Mas isso é muito sério, porra. Isso é muito básico. Isso é básico. Pra mim, é melhor você achar que a porra da Terra é plana. Como é que um porco pode ter gratidão, pelo amor de Deus? Isso é uma doença mental, velho. Bom, perdi total a razão aqui, perdi a razão. Santo Agostinho concorda também com o crescimento gradual. Então ele não pensa que nem Sêneca no bloco anterior, que eu trouxe para vocês, que os estoicos, que a virtude ou você é ou não é. Não, você pode sim ir evoluindo gradualmente na prática da virtude. Então, aqui é uma concordância com a frase, pratique por disciplina, de tal forma que você vai se tornando aquilo. Né? Discordância. A prática não é suficiente. A virtude é um dom de Deus. Aliás, o único que de fato o seu ser é a própria virtude, e todas as virtudes, de certa forma, é uma expressão do único ser de Deus. Deus tem, Deus... Não. Certo? Então, o único é o próprio Deus, cuja o ser e a existência e a essência é a mesma coisa.
né? Então Deus não tem caridade por ninguém, ele é a caridade. Ele não tem misericórdia, ele é a própria misericórdia. Segundo ponto é a graça que opera o querer e o fazer. Então, até se eu estou buscando uma vida virtuosa de gratidão, por exemplo, praticar a gratidão de forma disciplinada, existe uma graça que está me seduzindo, me atraindo para aquela prática, para aquela vivência. E a perfeição não é desta vida. Então, na concepção de Santo Agostinho, nunca chegarei a essa plenitude aqui, tá? Isso pertence a um outro momento. Ok? E para finalizar, monstro, um gênio, vamos trazer como São Tomás de Aquino ele analisaria essa frase: pratique a virtude de forma disciplinada até que você se torne ela. Para Tomás de Aquino é possível ser as próprias virtudes? Concordância. No que ele concorda? Sim, em certo sentido. No sentido de adquirir hábitos virtuosos. Então, como alguém que... Cara, São Tomás é um gênio. Cara, é gênio demais. Demais. Muito gênio. Muito gênio. Muito gênio. Muito. Ele é muito. Então, ele bebeu... Ele conhecia todos os filósofos que o antecederam. Cara, eu fico imaginando, você deveria ser um CDF mesmo brabo, né? Cara mesmo que se entregou ali ao estudo, à busca da razão, à reflexão. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Tudo que eu leio de São Tomás é o descobrir tardiamente. E São Tomás, só que ele tem uma base, ele praticamente faz uma releitura de Aristóteles, né? Então a filosofia aristotélica é muito importante. Então esse conceito do movimento, da potência em ato e o movimento que é a mudança sucessiva, está muito presente na filosofia atomista. Então a concordância está aqui. A prática, a disciplina, o treinamento é justamente esse processo, esse movimento de mudança para que você adquira aquela virtude. Então a prática disciplinada leva à aquisição da virtude. A geração de hábito, né? A virtude como uma perfeição, quase como uma segunda natureza. E aqui tem uma diferença. Primeiro, para os estoicos, a virtude é a minha própria natureza. Se eu ajo de acordo com minha própria natureza, então eu vou praticar a virtude. Para São Tomás de Aquino é quase que uma segunda natureza. Porque a virtude não é minha própria essência. Minha essência é outra coisa. Certo? Minha essência é uma outra coisa. Mas eu posso me conformar a essa virtude de tal forma que se torne uma segunda natureza, quase como se fosse a minha natureza. E isso vem com a facilidade no agir, que é justamente onde chegou o sábio lá na percepção do mestre filósofo. História contada no primeiro bloco. Você só está assistindo esse vídeo, esse corte, isso é uma live inteira. Esse é o 6º bloco. No primeiro bloco eu trouxe aqui uma história contada pela professora Lucilena Galvão. Então, São Tomás de Aquino não concorda com isso, é uma facilidade do agir. Isso já se tornou quase como que uma segunda natureza sua, né? Tudo bem? De tal forma que você já não pensa mais. Já criou o hábito de agir virtuosamente, né? Então é um ser que se manifesta, mas não substancialmente. Ele se manifesta acidentalmente. E aqui é que vem a discordância, né? No sentido próprio do ser, a minha substância já está dada.
Então, no sentido próprio do ser, a minha substância já está dada. E ela está manifesta, ela é um ato realizado. A prática da virtude e me conformar a uma vida virtuosa são realizações ou atos acidentais. Não faz parte da minha substância. São acidentes. Como também é acidente, por exemplo, a minha cor da pele, como também é acidente eu ser professor. Eu estou aqui, já vou terminar, 1h20, dando uma aula, não sei nem para quantas pessoas. Talvez 1, 2, 3. O canal está aqui, né? Talvez nunca bombe. Mas é porque acidentalmente isso já faz parte de mim. Já se tornou quase como uma segunda identidade. O professor Adailton, né? Então, isso faz parte de... Só que isso é acidental. Eu não nasci professor. Eu não sou substancialmente professor. Minha substância é uma outra coisa. Então, toda virtude, eu posso tornar essa virtude quase que uma segunda natureza, mas não é a minha natureza própria. Porque a virtude é acidente, não essência. A identidade de essência é exclusiva de Deus. Então, o único que pode de fato dizer que é a própria virtude é Deus, porque Ele é o ser. Aqui eu não estou falando num aspecto religioso, eu estou falando num aspecto do ser, tá? Isso daí vem muito da metafísica aristotélica. Enquanto que eu e você, nós podemos participar desse ser. Então isso não faz parte da minha substância. Eu participo da essência de outro. Não faz parte da minha substância, por exemplo, a justiça. Eu participo daquele que é o ser, né, absoluto, o único ser eterno. E aí vem as 5 provas de São Tomás de Aquino, que é incrível, né, nesse sentido. Esse ser, o único ser absoluto, por participação, acidentalmente, essa virtude ela pode se tornar como que minha segunda natureza, né? Segunda natureza. Bom, eu trouxe aqui algumas reflexões que eu acho bastante importante para você. Diz aí qual a virtude mais importante para o ser humano, na sua opinião. Escreve aqui nos comentários que eu terei o prazer de ler o seu comentário e te responder qual a virtude mais importante para o ser humano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado eu vou deixar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço!